Amados, hoje nós vamos dar início a uma nova série. Eu agora me auto-intitulei o pastor Netflix. Só prega em série, né? Então, poxa, até que enfim eu contei uma piada que deu certo. Eu não sou bom, eu não sou muito engraçado, né? Então, obrigado por vocês que riram, me ajudaram. Mas é uma série, um tema que eu quero trazer algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. E o texto que vai ser fundamental para nós, eu acredito que vamos aí 4 ou 5 mensagens com esse tema. E o texto está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E o tema dessa série é o governo do anticristo. Repita comigo, o governo do anticristo. Agora, deixa eu te explicar isso. Dentro do calendário de Deus, o próximo evento que a igreja de Jesus na terra está aguardando é o arrebatamento da igreja. Quantos de vocês aqui creem no arrebatamento? Quantos de vocês têm convicção que serão arrebatados? Amém. Glória a Deus. Quando a igreja for arrebatada, aqui na terra haverá o início do governo do anticristo. Será um governo mundial, mas esse governo ele só vai ter o seu início após o arrebatamento da igreja. Não vai começar antes disso. Porém, os valores deste governo já têm sido implantados na sociedade ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E hoje nós vamos começar essa série, e eu quero tratar de alguns assuntos, começando hoje, nos próximos domingos, abordando quais são alguns desses fundamentos do governo do anticristo. Então hoje nós vamos falar sobre o ateísmo. Nas próximas semanas eu quero tocar a respeito do assunto do aborto. Vamos falar sobre isso. As ideologias contrárias à família. Também vamos tocar nesse ponto. E também a respeito do enfraquecimento da fé cristã. Sabe, amados, nós precisamos olhar para isso. Esse ano, vocês sabem, é um ano de eleições. E eu não tenho dúvidas que o diabo tem muito interesse no Brasil. Então, nós precisamos orar, já temos orado. Esta igreja, ela tem um trabalho de oração todos os dias. Segunda a sexta, nós temos aqui a oração da madrugada. E dentro da oração da madrugada, um dos alvos diários desta igreja é orar pela nossa nação. Além de orar, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus fala sobre assuntos que são determinantes para o nosso tempo. Determinantes. E quero, nas próximas mensagens, passar algumas orientações de como você deve escolher os seus candidatos. Eu não vou dizer para você quem você deve votar. A Igreja Batista Ebenezer não tem um candidato que nós apoiamos. A gente não age assim. Eu acredito que você é livre para escolher em quem você quer votar. Mas eu acredito que você é livre para escolher dentro dos princípios da palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: irmãos,
Pode ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Depois eu vou orar e vocês vão sentar o restante do tempo. Então, fique em pé para a gente poder ler a palavra do Senhor. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. E nem fiquem perturbados. Eu quero assim deixar isso muito claro. Quando a gente fala sobre as últimas coisas, sobre escatologia, sobre arrebatamento, a volta de Jesus, governo do anticristo, isso aqui não é para deixar ninguém perturbado. A palavra, ela produz fé, gente. Não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A Bíblia traz essa expressão de que na verdade é o anticristo, o filho da perdição, versículo 4. O qual, ouça isso, o qual se opõe e se levanta contra tudo. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Agora, note, muita atenção, versículo 6. E agora vocês sabem que o que o detém, né? E agora vocês sabem que o que detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Então, o anticristo, ele não pode se revelar ainda, porque na terra existe alguma coisa, existe algum poder que está detendo a revelação dele. Existe algo na terra ainda que está impedindo que Satanás alcance o seu pleno êxito dos seus planos. Mas o versículo 7 diz: porque o mistério da iniquidade já opera. Então, o anticristo, ele ainda não governa, só vai governar quando a igreja for arrebatada. Porém, o mistério da iniquidade, os valores do governo, a mentalidade deste governo já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem que precisa ser afastado? Diga bem forte: a igreja. Então, quando a igreja for arrebatada da terra, quando a igreja for tirada da terra, e aí sim, ele não encontrará mais aqui a resistência, ele não encontrará aqui a oposição, porque enquanto a igreja estiver na terra, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos orar e as pessoas vão ser salvas, e o diabo ele não vai conseguir ter êxito. Você pode dizer amém para isso? Versículo 8, então a igreja foi arrebatada e o que acontece? Versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, olha só, matará com o sopro da sua boca. As pessoas pensam que o Armagedon vai ser uma guerra, e vai ser batalha, e vai ter fogo, e vai ter tiro, e vai ter... Não, gente, Jesus vai chegar e com o sopro da boca dele vai resolver tudo. Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9. Ora, a aparência do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios, poder, sinais e prodígios da mentira, como de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. Pai, nós cremos na ação do Espírito Santo para revelar a verdade aos nossos corações. Senhor, eu estou aqui, Pai, crendo que o Espírito Santo, Ele é o meu ajudador. E eu oro, Senhor, para que cada um de nós possamos nesta noite receber a Tua palavra e sermos firmados na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. O anticristo, ele será um governante, um governador mundial. Vai ascender ao poder após o arrebatamento da igreja. Então, depois que a igreja for arrebatada, não antes disso. Agora entenda, se somente depois que a igreja for arrebatada, os que forem arrebatados não saberão quem é ele. Pastor, mas eu gostaria de saber. Então você pode ficar. Fique à vontade. Ele vai surgir com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de paz, de prosperidade e de união entre todas as nações, todos os povos, de todos os tipos de crenças. E ele vai, através da oratória, da sua inteligência, vai ser algo incomum, porque ele vai ter a inspiração. Então ele vai conseguir enganar as nações para seguirem o seu governo. Mas como eu quero enfatizar isso, não antes da igreja ser arrebatada. Agora, ainda que o governo do anticristo não tenha começado e não começará enquanto a igreja estiver na terra, diga amém para isso. Não começará enquanto a igreja precisa sair da terra para ele conseguir. Quando a igreja estiver na terra, a igreja está pregando o evangelho, a igreja está orando, a mente das pessoas está sendo transformada pela palavra. Enquanto a igreja estiver na terra, nós somos a luz deste mundo de trevas, somos o sal da terra. Entenda que nós temos autoridade para restringir as obras das trevas aqui na terra. Porém, o diabo ele tem procurado, ao longo do tempo, da história da humanidade, disseminar ideias, valores, conceitos que estão preparando a sociedade mundial. Isso pode variar de uma nação para outra nação, por causa dos jeitos, dos modos de pensar, enfim. Mas a verdade é que ainda que possa haver algumas estratégias diferentes, quando se trata de Ocidente, se trata de Oriente, de continentes diferentes, a verdade é que o diabo ele tem procurado se infiltrar nas culturas, se infiltrar no pensamento humano, com o objetivo de tornar as pessoas mas suscetíveis a aceitar os valores deste governo. Então, eu creio que a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. O que significa que a sociedade que nós vivemos hoje já está pronta para aceitar esse governo. Esses pensamentos, esses conceitos, essas ideias estão
disseminada nas culturas espalhadas pela terra. E como que o diabo consegue isso? Em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 4, a Bíblia diz, apresenta o diabo como o Deus deste século, o Deus deste mundo. Diz assim, nos quais o Deus deste mundo cegou. Projeta para mim, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento. O entendimento. Então, aonde que o diabo trabalha? No entendimento das pessoas. Para elas terem um entendimento errado. Para terem um entendimento obscurecido. Olha só. Nos quais o Deus deste mundo. Então, o Deus deste mundo é quem este mundo serve, este mundo que nós vivemos, a quem este mundo está rendido, não é o Deus criador dos céus e a terra, mas está debaixo da influência do diabo. Este mundo está seguindo o fluxo dos planos de Satanás para ele. Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento do descrente. Cegou. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o mundo está cego para o evangelho de Cristo. E o diabo tem trabalhado ao longo dos anos da história da humanidade, criando teorias, doutrinas, criando pensamentos e ideias que têm as pessoas cegas para o evangelho da glória de Deus. Agora, mais um texto, 1 João, capítulo 5, o versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Eu queria que projetasse na NVT. Coloca aí para mim, na NVT. Por gentileza. Olha só. Vamos ler juntos esse texto. Bem forte. 1, 2, 3 e já. Sabe que somos. Vai, igreja. De novo e mais forte. 1, 2, 3 e já. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Então a Bíblia, ela mostra que o mundo, esse sistema deste mundo está sob o controle do maligno. O diabo é quem está no controle das coisas que acontecem neste mundo. Muitas pessoas culpam Deus pela fome, muitas pessoas culpam Deus pelas tragédias, muitas pessoas culpam Deus pelas mazelas, mas o mundo como Deus planejou, não tinha nada disso. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, Ele viu que tudo que Ele havia feito era bom, mas Ele deu uma ordem para o homem: olha, você não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que você comer, certamente você morrerá. O homem desobedeceu a Deus, comeu desse fruto, e porque ele desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo, e com o pecado que entrou no mundo, a morte também entrou no mundo, e tipo de sofrimento entrou no mundo. Então o mundo como a gente conhece hoje, não é culpa de Deus, é culpa do homem que pecou e deu ao diabo o controle sobre este mundo. Mas a gente pode glorificar o Senhor, porque a Bíblia diz, Jesus fez essa declaração: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Então, como eu estou dizendo, apesar do governo do anticristo não ter seu início somente após o arrebatamento, os valores, os ideais, as ideologias, elas já estão em vigor. E uma delas, não é a única, mas uma delas que nós vamos abordar hoje,
é a respeito do ateísmo. O que é o ateísmo? O ateísmo, ele nega a existência de Deus. Salmo 53, eu gostaria que colocasse, Salmo 53, versículo 1, há uma declaração da palavra, olha só o que diz, coloca volta para a minha versão por gentileza, diz o insensato ou o tolo do seu coração, não a Deus. Então, o tolo, o insensato, a Bíblia, ela define assim, a pessoa que nega a existência de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é uma pessoa insensata. Ele diz o insensato no seu coração, não a Deus. E como resultado disso, olha só o que acontece: corrompem-se e praticam iniquidade. Quem faça o bem. Então, porque a nossa sociedade, esse mundo, ele nega a Deus, ele volta suas costas para Deus. Nós estamos vendo justamente isso. Há um aumento, um crescimento da corrupção, há um aumento da prática de iniquidade. Parece, amado, que as pessoas não querem mais fazer o bem. A maldade está normalizada. O que é errado está sendo aplaudido. E o que é certo está sendo menosprezado. Porque a insensatez tomou conta dessa sociedade. E essa sociedade, ela só não está pior porque ainda existe um remanescente fiel na terra. Agora, o ateísmo, ele se fundamenta em alguns pilares. Ouça isso. Primeiro, o ateísmo, ele propaga que o nosso conhecimento vem apenas no que pode ser empiricamente confirmado. Ou seja, ouça isso, segundo o ateísmo, para que algo seja declarado como verdade, deve ser possível confirmar isso pelos 5 sentidos. Isso é algo empírico. Algo que eu posso provar pela visão, pelo tato, pelo sentir. Agora, irmãos, como é que empiricamente nós vamos provar que Deus existe? Alguém está vendo Deus agora aqui? Aonde? Me mostra. Tocando. Se a verdade só pode ser conhecida por aquilo que eu posso ver, por aquilo que eu posso tocar, logo Deus não pode ser verdadeiro. O ateísmo, ele defende isso. Segundo, então, você percebe que isso é algo que está na sociedade. Segundo lugar, o ateísmo, ele também defende que aquilo que é verdade deve ser provado pelo método científico. Se a ciência não pode comprovar, se não pode ser analisado cientificamente, se não pode ser notado cientificamente, então não pode ser aceitado. E aí a gente vem, mas uma vez aqui. Como é que nós vamos provar cientificamente a existência de Deus? Como é que nós vamos provar cientificamente que o sangue de Jesus tem poder? Como é que nós vamos provar cientificamente aquilo que nós cremos? Então quando a razão, a ciência está acima de tudo, o que o materialismo está acima. Terceiro, o ateísmo, ele defende a seguinte ideia: o que é verdade para mim, isso é chamado de relativismo. O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Então, não existe verdade absoluta.
Agora, Jesus, ele se apresenta como uma verdade absoluta. Ele não diz assim, eu sou um dos caminhos. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o que é verdade para mim, o que é verdade para você, não é verdade para você, e nós vivemos num relativismo, então não existe um absoluto moral. Porque o que é pecado para mim pode não ser pecado para você. E se não existe um absoluto moral, não há necessidade de alguém pagar pelo meu pecado. E se não há necessidade de alguém pagar pelo meu pecado, há necessidade de Jesus. Afinal de contas, como assim? Um homem que se dizia Deus veio para a terra. Então, ele vai atacando as nossas bases, da nossa doutrina e da nossa fé. Porque desse modo, a crença em Deus se torna algo relativo, subjetivo. Como Karl Marx disse, a religião é o ópio do povo. O ópio era uma droga que, de certa forma, anestesiava as pessoas. Karl Marx, ele quis dizer que a religião é um modo da classe dominante exercer controle sobre a classe operária. Segundo o ateísmo, a revelação divina, conforme nós cremos, exposta pela Bíblia, deve ser rejeitada e visto aqui como uma superstição e produto da imaginação humana. Então aqui eu tenho 4 pilares com o qual o ateísmo trabalha. Se não pode ser confirmado pelos sentidos, não é verdade. Tem que ser provado por um método científico. O relativismo, o que é verdade para mim, não é verdade para você. Não existe verdades absolutas. O que importa, aí entra uma outra coisa, que é o hedonismo. O que é? A sociedade que busca o prazer. O que importa é o seguinte: se você está feliz, então está certo. Não importa a implicação moral que isso tem. Importa assim, você está feliz? Você está se sentindo bem? Então isso está certo. Isso é certo para você. Então os valores absolutos da palavra, certo ou errado, eles passam a depender do que é, o que me faz feliz, do que me faz sentir bem e do que é verdade para mim. Tornando-se desnecessário a pregação da palavra de Deus, tornando-se desnecessário alguém ter a sua vida transformada, porque afinal de contas, não importa que tipo de comportamento você tenha, se te faz feliz, se te faz bem, continua assim, porque o que importa para Deus, se é que um Deus existe, é que todas as formas de amor são aceitáveis para um Deus de amor. Então, segundo o ateísmo, este livro que você segura, está aí, você está acompanhando, os milagres que nós cremos e pregamos seriam histórias, não teriam acontecido dessa forma, mas foram contados dessa forma. Seria produto da imaginação humana. Agora, irmãos, veja. 2 Pedro capítulo 3. Versículo 3 e 4. Projeta para a gente. 2 Pedro capítulo 3. O versículo 3. Ele fala sobre isso. Ele fala que esses últimos dias. Olha só o que diz. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias.
São os nossos dias. Nos últimos dias virão escarnecedores. E que vão escarnecer, zombar da nossa fé, zombar dos valores que nós acreditamos. Escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vem cá, isso aí que vocês creem que Jesus vai voltar, tá? Aonde que está isso? Prova para mim. Prova para mim. Aí você vê, né, os crentes, aí ficam tudo, porque, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, ou você crê ou você não crê. Se você crê, fique firme na sua fé. Onde está a promessa da sua vinda? Então, estão zombando, escarnecendo. Da mesma forma, enquanto Noé construía a sua arca, também zombavam, também escarneciam dele. Porque desde que os pais morreram, irmãos, interessante, eu tenho 40 anos que eu nasci dentro de um lar evangélico, fui criado na igreja, há 40 anos que eu ouço que Jesus vai voltar. Agora, essa mensagem de que Jesus é mais do que 40 anos. Quando Jesus ressuscitou, e que ele estava subindo aos céus, e os discípulos estavam olhando, a Bíblia diz que 2 anjos apareceram e falaram assim: por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que vocês viram subir, ele vai descer de novo, do mesmo jeito. Então essa mensagem de que Jesus vai voltar, já tem mais de 2000 anos. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o mundo, ele não conhece a palavra, ele rejeita a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que nesses últimos dias surgiriam zombadores, escarnecedores da nossa fé. Mas deixa eu trazer algo importante para nós como brasileiros, dentro do contexto que nós estamos vivendo nesse ano de eleição. O ateísmo, uma das vertentes fortes do ateísmo, ele estabelece o Estado ateu. O que é um Estado ateu? É a nação onde o governo não crê na existência de Deus. Por exemplo, o Brasil, vocês sabem, é um Estado laico. No Brasil, você é livre para crer no que você quiser. Se você quiser adorar um passarinho, pode ficar à vontade. Se você quiser a igreja dos adoradores do passarinho, pode criar. Existe, a nossa Constituição nos garante, o Estado é laico. O Estado não tem uma religião oficial, então ela dá, para os seus cidadãos a liberdade de exercitarem as suas crenças. Então você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser kardecista, você pode ser praticante da Umbanda, do Candomblé, você pode ser o que você quiser no Brasil. Agora, no Estado ateu, o governo, ele não crê na existência de Deus e, na verdade, não crê em nenhuma outro tipo de entidade espiritual, mas não somente não crê, o Estado ele se separa da religião, mas além de se separar, ele combate. O Estado ateu é o quê? Ele se separa, ele não é laico, ele se separa, ele rejeita a religião, e não só separa, mas como ele combate qualquer tipo de religião.
O exemplo que nós temos nos nossos dias de Estado ateu, você tem Cuba, é um Estado ateu, mas você é crente lá em Cuba. China é um Estado ateu. E Coreia do Norte, são os três, tem outros, mas são os três, talvez os três países mais conhecidos dentro disso. E o ateísmo de Estado, ele tem como seus fundamentos o socialismo e o comunismo. Então, amados, nós estamos vivendo um tempo que existe na nação uma luta entre as trevas e a luz. Existe um plano maligno por detrás das cortinas para tornar o Brasil um estado ateu, aonde o evangelho, a palavra de Deus, não poderá ser pregada. Aonde o evangelho, os cristãos serão perseguidos. Esse plano já tem acontecido e se espalhado na América Latina. Já tem se expandido por países vizinhos ao nosso. Então eu quero dizer algo para você. Eu não vou dizer em quem você deve votar, mas eu quero que você entenda o que você tem que procurar. Não vote em ninguém, partido nenhum, coligação nenhuma, que defenda claramente o ateísmo. Vocês que têm filhos lá, acompanhem o que os seus filhos estão aprendendo nas aulas de história, sociologia, filosofia, religião, todas as matérias na área de humanas. Porque os professores dos seus filhos, na sua maioria, receberam uma formação ateísta nas universidades. E existe um plano maligno de tomar a mente das nossas crianças. Então, querido, mediante a esse plano diabólico, a esse plano maligno, de tornar a nossa nação um estado ateu, nós temos que reforçar alguns dos nossos posicionamentos de fé. Claramente. Amado, nós já estamos vivendo um tempo em que a igreja tem que sair de cima do muro. Tem medo de se posicionar de assuntos que vão trazer perseguição. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. E nós temos que prevalecer sobre essa sociedade. Agora eu quero uma segunda parte. A gente tem a necessidade de afirmar algumas verdades bíblicas básicas. É básico. Eu quero que você pegue isso agora. A primeira verdade bíblica que nós temos que nos agarrar nesse tempo é o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, levante ela comigo e diga bem forte. Pega a sua Bíblia, se está lá, levante, não tem problema não. Mas faça isso, diga assim: a Bíblia é a palavra de Deus. De novo, a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós não cremos que a Bíblia contém, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. A nossa vida moral, familiar, a nossa vida espiritual, a nossa vida na sociedade, ela é regida pelos valores bíblicos. Nós formamos a nossa família com o respaldo dos valores bíblicos. Nós criamos nossos filhos com valores bíblicos. Nós vivemos com valores bíblicos.
A Bíblia para nós é a palavra de Deus. A Bíblia para nós é como nós vamos viver nessa sociedade. Se a Bíblia diz, a gente acredita e está resolvido. Então, um dos ataques de Satanás é sobre isso, de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Inclusive nós vemos nos nossos dias pastores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Agora veja alguns textos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, preciso que vocês estejam rápido aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura, toda a Escritura inteira, de Gênesis a Apocalipse. Meu irmão, eu creio na Bíblia até na capa dela. Toda a Escritura, vamos ler juntos, bem forte esse texto, 2, 3 e já. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, querido, é a nossa única regra de fé, de prática, de vida, em que a gente vai pautar a nossa vida nessa sociedade. Nós precisamos, nestes tempos de ataque à fé cristã, ficarmos firmes nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o manual de Deus para a vida humana na terra. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para o homem. E isso é imutável. Nós não podemos mudar o que a Bíblia diz para agradar as pessoas. Nós temos que pregar a palavra. E o Espírito Santo vai operar para que a vida das pessoas mude. Agora, no mundo de trevas, no mundo que está regido por Satanás, as pessoas não querem ouvir falar sobre mudança de vida, sobre arrependimento. Elas não querem que a minha verdade seja imposta sobre elas. A gente não impõe. Ouve quem quer. Tem pessoas aqui hoje nos visitando. Vieram porque quis. Nós não impomos o Evangelho, nós pregamos. O Espírito Santo trabalha e muda a vida das pessoas. Mas nós vamos continuar pregando. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 também tem uma declaração ali a respeito da Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. É viva. A vida aqui na palavra. A gente crê na Bíblia. A Bíblia diz que existe anjo, existe anjo. A Bíblia diz que se eu orar em nome de Jesus, Deus vai me responder. Então é assim, pronto. Se a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, Deus fez homem e mulher. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficaz. Ela é eficaz para mudar as pessoas, para transformar, para libertar, para curar, para restaurar. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar. Veja, a Bíblia, sabe, a gente vive num tempo que pessoas falam assim: você não pode me julgar.
A Bíblia diz que a gente não pode julgar as pessoas pela aparência, mas a gente pode julgar pela reta justiça. A gente vive numa sociedade, e isso inclui dentro da igreja. Às vezes, quando o pastor está pregando assuntos sobre santidade, sobre mudança de vida, as pessoas, em vez de mudar de vida, elas mudam de igreja. Porque elas querem estar num lugar que elas ouçam, que é agradável aos ouvidos delas. Meu irmão, o que é pecado na Ebenezer é pecado em qualquer outra igreja. E se lá na outra igreja não estão pregando que isso é pecado, então sai de lá. As pessoas, elas querem mudar a palavra para segurar pessoas. Agora, a palavra, ela julga os nossos pensamentos. A palavra, ela julga a nossa conduta. Quando você está exposto à palavra, que você lê a Bíblia, ou numa pregação, o Espírito Santo, ele vai usar a palavra para ensinar você as áreas da sua vida que você precisa mudar. E você precisa se consertar. Então, ela vai mudando os pensamentos. Por isso que a gente tem que priorizar a pregação e o ensino da palavra. Uma igreja, para prevalecer, ela tem que pregar e ensinar a palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que te prospera, é a palavra que limpa a nossa vida. Tudo é feito pela palavra. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Olha só o que diz. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque uma das coisas que a Bíblia é atacada é porque a Bíblia é produto da imaginação humana. Foram homens que escreveram. Irmãos, lógico que Deus usou homem. Deus ia usar o quê, gente? Ia usar o quê? O cachorrinho? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O livro mais perseguido da história humana, a Bíblia. O livro que é mais atribuído mudanças de vida, a Bíblia. Tem alguma coisa sobrenatural neste livro que incomoda o diabo. Então diga bem forte: a Bíblia é a palavra de Deus. De novo, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso tem que ser firmado nos nossos dias. Precisa ser ensinado para as nossas crianças. Os homens aqui presentes, que são chefes de família, nós precisamos voltar, precisamos resgatar a nossa liderança sacerdotal na família, dando um exemplo para a esposa e filho de homens que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, homens que têm vida com Deus. Tem algum homem aqui ouvindo isso aqui? Aquelas referências que a gente lembra do nosso pai, do nosso avô, de alguém lá no passado, de alguém que você via com a Bíblia aberta. Hoje os filhos não veem mais os seus pais lendo a Bíblia, orando. Eles não têm mais o exemplo dentro de casa. Está faltando exemplo dentro de casa. A igreja, ela pode te dar uma ajuda, mas a igreja não pode substituir a sua responsabilidade dentro de casa. Seus filhos não ficam mais tempo dentro da igreja do que na sua casa. A tarefa maior não é na igreja. A tarefa maior é em casa. Ensine seus filhos a lerem a Bíblia.
Abra a Bíblia com eles, ensine as histórias bíblicas, ensine as passagens bíblicas. Deem Bíblia para eles. Não, meu filho tem Bíblia no celular. Não, meu irmão, Bíblia no papel, gente. Para eles aprenderem a manusear a Bíblia. Ensine-os a memorizar versículos chaves. Temos que ensinar, senão a próxima geração vai ser uma geração fraca de Bíblia. Nós já vivemos de uma geração de gente, de crentes que não conhecem Bíblia. A gente vive uma geração de crentes que precisa disso daqui, senão não consegue achar o texto bíblico. Não sabe manusear a Bíblia. Aí quando vem os ataques das trevas, vem os ataques malignos, pessoas que não conseguem se manter porque são pobres de Bíblia. Pessoas que não têm, se a pregação demora um pouquinho mais, elas não conseguem. Não tem conhecimento da palavra. Então nós precisamos, num tempo em que a fé cristã está sendo atacada terrivelmente pelo ateísmo. E o ateísmo está na escola, o ateísmo está na faculdade, o ateísmo está lá na sua vizinhança. Meu irmão, eu vou dizer para você que nos nossos dias o ateísmo já entrou até dentro da igreja. Crentes que não creem no sobrenatural, crentes que não creem no poder de Deus, que não creem na palavra, que não creem no poder da oração. Então, nós precisamos, nesse tempo, nos levantar e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Levante isso dentro da sua casa. Meu irmão, você não pode mudar o mundo todo, você pode mudar a sua casa. Você pode começar mudando o mundo, mudando a sua casa. E não na palavra. Principalmente vocês que têm os filhos debaixo das asinhas de vocês. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, o irmão nosso aqui, não vou falar o nome não. Falei, pastor, a turminha lá em casa não está querendo vir na igreja não, mas eu já disse, enquanto morar debaixo do meu teto vai ter que ir para a igreja. Ensine a palavra, dentro da sua casa, comece a ensinar. Tenha um momento lá, abra a Bíblia, ensine, vigie o que os seus filhos estão recebendo na escola. Existe um plano maligno de captar a mente dos seus filhos. E adivinha, onde esse plano está sendo executado? No lugar que eles passam maior parte do tempo. Você tem que estar ali, observando, orientando. Não, isso aqui não é assim. Na escola você aprendeu isso, mas a gente crê assim. Ensina. A segunda verdade que nós precisamos afirmar fortemente nesses dias é de que Deus existe e é o Criador de tudo que existe. Eu sei que parece básico o que eu estou dizendo aqui, mas é necessário a gente voltar para o básico. Deus existe, diga isso, Deus existe. E é o Criador. É o Criador de tudo o que existe. Meu irmão, não pode, meu irmão, veja como é que sou eu, como é você, a natureza. Existe uma mente inteligente por detrás disso. É a mente do nosso Criador, de Deus. Olha como é que o corpo humano funciona. A organização da vida nesse planeta. Agora veja, olha, isso aqui é maravilhoso demais. Isaías 45, versículo 18. Meu Deus, esse texto. Eu queria que a igreja lesse bem forte comigo. Será que vocês conseguem? Vamos lá, bem forte, 1, 2, 3 e já. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. E Ele é o único Deus que formou a terra e a fez.
Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele se apresenta: eu sou o Senhor que criou os céus e formou a terra. Nós cremos que Deus existe. Nós cremos num Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus deixou a sua vontade e o seu padrão revelado na palavra. E Ele vai julgar os vivos e os mortos por aquilo que está escrito na palavra. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o único Deus, não tem outro. Ele é o único que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos. Mas olha que coisa linda. Mas para ser habitada. Olha, irmãos, as pessoas perguntam por que um universo tão grande assim, só para a gente. Meu irmão, a Bíblia diz que aqui Deus criou para ser habitado. O resto eu não sei, a Bíblia não fala. Mas para ser habitado. Então esse texto mostra Deus como o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele criou o homem. O homem, ele não veio do acaso, ele veio da criação de Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Deus criou tudo aquilo que existe. E Deus existe. Olha outro texto maravilhoso. Jó capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. Jó 7 até o 10 diz assim: mas pergunte, ele manda a gente perguntar. Jó 12, a partir do 7, mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Versículo 8. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Até os animais sabem. Versículo 10. Na sua mão, meu Deus, na mão de Deus, né? Na sua mão está a vida e todos os seres vivos e o espírito de todo gênero humano. Então nós precisamos, nesse tempo, nos firmar, defender, nesse mundo onde os valores do governo do anticristo já estão vigorando, aonde a Bíblia é dita como um produto da imaginação humana, superstição. A gente não pode acreditar nas coisas que estão escritas aqui, que são histórias que não se adequam mais à nossa sociedade, os valores dessa sociedade, porque afinal de contas nós estamos mais evoluídos. Nós precisamos ficar firme com os valores da palavra de Deus. Precisamos ficar firme que existe um Deus e que Ele é o Criador de tudo que existe. Romanos 1:20. Olha só o que diz Romanos capítulo 1, o versículo 20 também. Veja só. Porque os atributos invisíveis de Deus, não os visíveis, os invisíveis, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade. Agora, olha só. Claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez.
por meio de observar as coisas que Deus fez, o ser humano pode chegar à conclusão que existe um Deus criador dos céus e da terra. Porque os atributos invisíveis, quais são esses atributos invisíveis? O seu eterno poder e a sua divindade. Aí a Bíblia diz, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Sendo percebido. Você pode observar a criação que Deus fez e perceber que Deus está por detrás de tudo isso. Mas o homem, porque ele está longe de Deus, está enganado pelo diabo, cego pelo diabo, voltou as costas para Deus, ele não reconhece mais Deus na criação. E as trevas têm prevalecido no nosso tempo, têm aumentado. A igreja, o corpo de Cristo na terra, ela vai ficar de glória em glória, mas o mundo vai andar de trevas em trevas, cada vez trevas maiores. Então eles não se atentam para isso. Agora a Bíblia diz, nesse versículo, que o eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O ser humano, ele é indesculpável. Então Deus, no dia do julgamento dos ímpios, porque os salvos em Jesus Cristo, eles não passarão pelo juízo. Eles serão arrebatados e vão comparecer ao tribunal de Cristo para receberem a sua recompensa. Mas os ímpios, eles serão julgados. E a Bíblia diz que eles estarão ali indesculpáveis. Mais um texto, Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem que crer que Ele existe. Tem que crer. Irmão, você vai constatar algo. Só existe ateu deste lado da vida. Do outro lado da vida já não é mais ateu, né? Vai chegar lá, vai ver que tem que crer que Ele existe. E que recompensa os que buscam. Mas como é que as pessoas vão buscar e elas não creem que Deus existe? Então, a gente tem que se firmar nesse tempo. E amados, como eu disse, esse ano é de extrema importância para a nossa nação. E a minha orientação é: não vote em ninguém, partido algum, coligação nenhuma, que não creia claramente e não declare claramente a sua crença em Deus. Não vote em nenhum candidato, nenhum partido, nenhuma coligação que é claramente ateísta. Não vote em ninguém, em partido nenhum, coligação nenhuma, que defende claramente os ideais socialistas e comunistas. Porque se isso acontecer, nossa fé, a pregação do Evangelho no Brasil será severamente atacada. Então sua igreja não tem um candidato, não tem um partido,
mas a gente vai ensinar para você os valores que você tem que estar observando. Não vote nenhum candidato ateu. Não vote em nenhum partido que defende o ateísmo. Procure, pesquise. Você precisa disso. Porque depois, meu irmão, não adianta. Depois não adianta. Tem que haver a liberdade. É liberdade não só para os evangélicos. É liberdade para todos. Se todos forem livres para terem as suas crenças, nós vamos ser livres para ter a nossa. E aí a gente vai pregando o evangelho. O Espírito Santo vai trabalhando. Pessoas vão sendo transformadas. Não, a gente não vai impor, não é intolerância, mas é liberdade. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades para termos uma vida sossegada e tranquila. Então diga para a gente encerrar assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Diga assim: Deus existe. E é o Criador de todas as coisas. Irmão, são duas verdades tão simples. Mas você pode perceber que é onde o diabo trabalha na mente das pessoas para causar dúvida. Você perguntava, muitas pessoas vão dizer: mas que você me garante que este livro tão antigo é a palavra de Deus? O que é verdade para você não quer dizer que é verdade para mim. Mas quando Deus for julgar os vivos e os mortos, Ele vai julgar de acordo com essa verdade aqui. E não há mais tempo para nós ficarmos em cima do mundo. Não tenha medo de defender as suas convicções. Não tenha medo de defender a sua fé, de dizer o que você crê, de se posicionar. O Deus, Ele precisa que nesse tempo a sua igreja se levante com poder e autoridade, não se deixando intimidar, não se deixando calar. E agora, amado, deixa eu dizer algo para você, e a maior contribuição que nós podemos dar com a nossa sociedade é nós pregarmos a palavra. Jesus, quando esteve na terra, o ministério dele durou 3 anos. Ele focou naquilo que realmente ia mudar a sociedade: pregar, ensinar, curar enfermo e expulsar demônios. Jesus não inaugurou partido político. Jesus não começou uma rebelião política. Jesus não construiu hospitais. Jesus não investiu o seu tempo em fazer obras sociais. Jesus pregou a palavra, Ele ensinou a palavra, Ele curou enfermos e Ele expulsou demônios. Agora ouça, não quer dizer que a igreja não possa fazer obras sociais. Mas outras instituições, elas fazem. Agora, na terra, a única instituição que recebeu unção, autoridade e poder para pregar o evangelho, curar enfermo e expulsar demônio é a igreja de Jesus. Existe algo que nós podemos e devemos fazer que nenhuma outra instituição vai conseguir fazer. A nossa relevância na sociedade, a igreja ela é relevante na sociedade pela pregação do evangelho, pelo ensino da palavra, por curar os enfermos e expulsar demônios. Aí está a nossa relevância. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E se Jesus demorar ainda a voltar, nós podemos fazer algumas coisas desse tipo que eu estou falando agora, mas
Nós temos que entender que existe uma urgência. Não há tempo de fazer tantas coisas assim. Então vamos fazer aquilo que é o nosso chamado, aquilo que é a nossa prioridade. Vamos pregar o Evangelho, vamos ensinar a palavra, vamos curar enfermos, vamos libertar os cativos. Essa é a nossa tarefa. Fique em pé em nome de Jesus. Domingo que vem à noite, nós vamos falar aqui, continuar sobre esse tema, o governo do anticristo, e vamos falar sobre o aborto. Qual a posição que o crente deve ter, o cristão deve ter sobre o aborto. Vamos nos posicionar, igreja. Eu sei que esses temas podem assim não trazer muito amém, glória a Deus, mas a gente precisa ouvir isso. A igreja precisa. Nós vamos votar esse ano. Precisamos ter a mente sadia para escolher corretamente aqueles que vão nos representar. Então, primeiro passo, não vote ninguém que seja ateísta. Não vote em partido ateísta. Não vote em coligação ateísta. Pastor, como é que eu vou saber disso? Existe algo chamado Google. Digita lá. Pesquisa. Procura saber. Porque na época de eleição, todo mundo vira crente católico. Vai na igreja, vai na missa, pede oração para o pastor, pede a bênção do padre, faz tudo. Não se deixa enganar por isso. Não se deixa enganar por isso. Pelo marketing político. Meu irmão, eu vou dizer algo para vocês. Posso orar por qualquer candidato. Podem trazer seus candidatos se quiserem. No final do culto, como eu faço com todo mundo. No final do culto, eu só venho aqui na frente. Eu oro por ela. Nesse púlpito aqui, não vai subir. Esse púlpito aqui é lugar para os ministros da palavra de Deus. E não vou destacar. Fulano de tal, não sei o que, candidato. Não, terminou o culto. Pastor, estou trazendo aqui. Você pode orar? Lógico que eu vou orar. Óbvio que eu vou orar. Mas dar destaque não. O destaque aqui é para o Senhor Jesus. Nós estamos pagando essa propriedade aqui. Não tem um centavo que não seja do povo santo de Deus. A gente não foi a homem nenhum, a político nenhum pedir para ajudar a pagar esse lugar. O que a gente tem feito é o seguinte: depender de Deus. São eles que têm que vir aqui pedir a nossa ajuda. Porque nós temos algo que eles não têm. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a se mover no reino do Espírito, meu irmão, é melhor eles terem o nosso favor. Agora, depois que a igreja for arrebatada, aí eles se viram por aí. Pronto, acabou a nossa tarefa. Acabou. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós temos autoridade para restringir as coisas aqui. Você pode levantar as suas mãos. Eu queria que você começasse a orar, Senhor, pela nossa cidade, pela nossa nação. Você pode fazer isso. No final do culto, eu só venho aqui na frente, eu oro por ela. Nesse púlpito aqui, não vai subir. Esse púlpito aqui é lugar para os ministros da palavra de Deus. E não vou destacar. Fulano de tal, não sei o que, candidato. Não, terminou o culto. Pastor, estou trazendo aqui. Você pode orar? Lógico que eu vou orar. Óbvio que eu vou orar. Mas dar destaque não. O destaque aqui é para o Senhor Jesus. Nós estamos pagando essa propriedade aqui. Não tem um centavo que não seja do povo santo de Deus. A gente não foi a homem nenhum, a político nenhum pedir para ajudar a pagar esse lugar. O que a gente tem feito é o seguinte: depender de Deus. São eles que têm que vir aqui pedir a nossa ajuda. Porque nós temos algo que eles não têm. Quando
Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a se mover no reino do Espírito, meu irmão, é melhor eles terem o nosso favor. Agora, depois que a igreja for arrebatada, aí eles se viram por aí. Pronto, acabou a nossa tarefa. Acabou. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós temos autoridade para restringir as coisas aqui. Você pode levantar as suas mãos. Eu queria que você começasse a orar, Senhor, pela nossa cidade, pela nossa nação. Você pode fazer isso.